Bom dia a todos, a paz do Senhor. Nós estamos aqui nessa manhã para ministrar a terceira lição da Escola Bíblica Dominical, do trimestre onde nós estamos aprendendo acerca de fortalecendo a família. E como título dessa terceira lição, nós temos aqui a formação e desenvolvimento do lar, onde temos como leitura bíblica principal, que se encontra lá em Provérbios capítulo 1, versículo 7 ao 10, que diz assim, nós iremos ler mais adiante, e a verdade prática que fala a respeito da família como uma instituição em contínuo aperfeiçoamento. E para dar início a essa aula, eu vou estar iniciando com uma oração, e você aí na sua casa pode também reunir a sua família, pessoas que estão próximas a você dentro do teu lar, para nós orarmos e assim testificarmos do fortalecimento do Senhor em nossas vidas, nesse momento tão delicado, um momento tão de distanciamento social, mas que o nosso Deus está presente no seu lar, no meu lar, e está presente para abençoar as nossas famílias. Amém? Vamos orar? Curve sua cabeça onde você estiver e entronize a presença do Senhor. Maravilhoso Deus, soberano Pai, Senhor, nessa manhã nós queremos render graça ao Teu santo nome. Nessa manhã de domingo, onde nós reunimos com nossas famílias, onde passamos, Senhor, por um momento tão delicado, um momento tão atípico, Senhor, do que costumamos ter. Porque o nosso desejo é estar na Tua casa, o nosso desejo, Senhor, é participar das aulas, Senhor, da leitura da Tua palavra, do ensinamento da Tua palavra, como um corpo reunido. Mas estamos, Senhor, no nosso lar, aqueles irmãos que são nas suas casas, Senhor, que o Senhor possa estender a Tua bênção, que o Senhor possa estender, Senhor, a Tua provisão, a cura, Senhor, que o Senhor possa, Pai amado, estender a paz, que excede todo entendimento sobre a casa dos meus irmãos, sobre a família dos nossos líderes, pastores, a cada líder de célula, cada líder de geração, ó Pai, que a Tua paz, que o Teu mover, a Tua provisão, Senhor, possa ser estabelecida no lar de cada um dos Teus filhos da área 62 e de toda a Tua igreja, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, continua conosco, nos esclarecendo e abrindo o nosso entendimento, Pai, para compreender a Tua vontade nesses dias. Amém. Se você está com a sua Bíblia próxima, abra sua Bíblia lá em Provérbios capítulo 1, versículo 7 ao 10, como nós mencionamos anteriormente. E nós vamos ler agora o que diz a palavra de Deus. Essa é a leitura principal. E diz assim lá em Provérbios 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Versículo 8. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça. Em outras traduções será coroa de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Capítulo 1, versículo 8, do livro de Provérbios também, ainda no mesmo capítulo, diz assim: Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, que é o texto áureo do mesmo texto que nós acabamos de ler. A verdade prática diz assim: a família é uma instituição em contínuo aperfeiçoamento. Então, o tema da nossa lição de hoje, a lição de número 3, fala a respeito da formação e desenvolvimento do lar. Nós iremos falar acerca de quais são as características, os caminhos a serem traçados para a constituição de uma família. E os objetivos principais desta lição, para que você acompanhe aí na sua casa, para que você comece também a discutir com seus familiares e possa fazer uma pesquisa a respeito da palavra de Deus mais aprofundada, para entender como que funciona a formação e o desenvolvimento do seu lar. Um dos objetivos é esclarecer os cuidados necessários para a formação de um novo lar. Segundo ponto objetivo a respeito da lição, conscientizar acerca das responsabilidades assumidas através do matrimônio.
captar os princípios básicos para o desenvolvimento saudável do lar. Então nós temos aqui os objetivos dessa lição e nós vamos falar sobre o esboço da lição. O esboço da lição começa com o primeiro tópico: preparação para casar. E aí ele vai discorrer acerca de cuidados iniciais, namoro, noivado. E aí nós chegamos no segundo tópico, que fala acerca do casamento, que vai informar a respeito das responsabilidades, ajuste necessário e unidade. E o terceiro e último tópico vai abordar a respeito do desenvolvimento do lar, onde nós iremos discorrer sobre o equilíbrio do casal, solidariedade e concordância. O Senhor nos deixou uma bússola, um instrumento de instruções que é a sua palavra, para que nós possamos ser bem-sucedidos na nossa casa, nessa sociedade, no casamento. E para os jovens, que essa lição aqui ela é bem destinada para você, jovem, que talvez pense que futuramente irá constituir uma família. Entenda que, como diz aqui em Provérbios capítulo 1, versículo 7, que o temor do Senhor é o princípio do saber, é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então você, jovem, que sonha em constituir uma família, que sonha com um casamento e que esse é o propósito de Deus para você, entenda que a matriz principal desse caminho é o temor do Senhor. Temer a Deus está acima de todas as coisas. Saber desenvolver na sua vida o princípio da sabedoria através do conhecimento de Deus, isso trará um caminho de sucesso, uma família abençoada, um lar embaixo das bênçãos do Senhor. Então, um dos principais motivos de nós servirmos ao Senhor com nossa família é entendermos de que a família é o projeto de Deus para essa sociedade. E a família que está baseada nos princípios do Senhor, ela teme todos os seus ensinamentos e assim o cumpre com amor, com destreza e com um coração manso. Vamos lá para a nossa lição. A introdução diz assim: pais, parentes e amigos podem ajudar com boas orientações e apoio aos que pretendem iniciar seu lar, mas a responsabilidade maior é dos pretendentes, pois serão estes os primeiros a colher os frutos de suas decisões, corretas ou imprudentes. Então nós precisamos entender que o Senhor, desde o princípio, quando Adão e Eva pecaram, o Senhor sobreveio a palavra sobre Adão e disse: Adão, onde tu estás? E ali nós discorremos na palavra do Senhor em Gênesis que em um momento Adão tenta questionar e o Senhor ali vai discorrendo um diálogo com Adão acerca do que aconteceu, e em um dos momentos em que Adão tenta se justificar, ele diz: Senhor, o ocorrido, parafraseando para que os irmãos possam entender, tudo isso ocorreu por conta de Eva. O problema foi a mulher que tu me destes. Então nós entendemos que desde o princípio nós gostamos de remediar e terceirizar a culpa para outras pessoas acerca das nossas decisões. E o Senhor, sabendo de todas essas coisas, Ele deu sabedoria ao homem. Tiago capítulo 1, versículo em diante vai dizer que se te falta sabedoria, peça a Deus, porque a todos Ele dá deliberadamente e não lança em rosto. E desde o momento em que você deseja constituir uma família, aqui a introdução da lição fala que pais, parentes e amigos podem ajudar a dar boas orientações na escolha da pessoa que você quer para ter ao seu lado e constituir uma família, mas a responsabilidade maior é sua. A responsabilidade maior é minha, de escolher bem alguém no qual pertence o mesmo pensamento, alguém que compartilha da mesma ideia que eu, dos mesmos princípios, da mesma fé, do mesmo crer, do mesmo Deus.
O apóstolo Paulo vai falar em uma das suas cartas acerca do jugo desigual, e nós iremos ler no decorrer da lição sobre isso, do que isso pode influenciar no nosso relacionamento, de que se eu sou do arraial do Senhor, eu devo buscar alguém do mesmo local onde eu estou plantada. Eu devo buscar alguém que compartilhe das mesmas ideias, da mesma fé que eu tenho, para que eu possa ter um relacionamento feliz. A preparação para casar. Antes de qualquer compromisso, alguns cuidados devem ser observados pelos pretendentes ao casamento, né? O casamento não é brincadeira. Nós sabemos que o casamento é instituído por Deus. O casamento é uma bênção de Deus, né? E para isso, para que você se prepare para o casamento, algumas instruções devem ser levadas em consideração baseado na palavra de Deus. Porque se nós queremos ter sucesso no nosso lar, na nossa família, nós precisamos crer que o Senhor, Ele tem coisas maiores para nós. E entendendo isso, nós passamos a obedecer e seguir todas as instruções que diz a palavra de Deus. Se eu obedeço, eu irei colher frutos dessa obediência. E os frutos da obediência ao Senhor são frutos que permanecem. São doces, são deliciosos os frutos da obediência. Então há alguns cuidados iniciais para a preparação ao casamento. Os que de início tomam decisões somente porque estão apaixonados não terão condições de observar na pessoa desejada, com relativa independência, as qualidades básicas para o necessário ajustamento nas relações devidas para um casamento feliz. Então você jovem que está aí em busca de alguém, que está aí procurando, buscando, orando, pedindo ao Senhor instruções para encontrar alguém, e ali você futuramente pensar em constituir uma família, porque nós namoramos para casar. E eu digo para vocês que eu tive uma experiência muito positiva, uma experiência abençoada por Deus, porque eu não quis trilhar em outros arraiais, em outros lugares, para buscar alguém que eu possa compartilhar de vida, compartilhar a minha vida, compartilhar de momentos bons. Mas eu sempre observei na palavra do Senhor, lá em Amós capítulo 3, versículo 3, se você puder abrir na sua Bíblia, aí na sua casa, no seu celular, onde tem o aplicativo da palavra de Deus, nós iremos encontrar, diz assim a palavra do Senhor: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Em outras traduções, a palavra do Senhor diz: andarão duas pessoas juntas se não estiverem em concordância, se não estiverem de acordo. Então procure alguém que de fato caminhe o mesmo caminho que você, que trilha a mesma trilha de santidade, de fé que você trilha. É um pouco antagônico eu, como cristã, creio na palavra do Senhor, acredito na verdade de Deus para minha vida, buscar compartilhar os meus dias com alguém que não faz parte do mesmo ambiente que eu. Porque imagine só quando você estiver no período de carnaval, onde a maioria da juventude vai para acampamentos, onde a igreja ali tem os seus movimentos espirituais, a pessoa que você escolheu, que está fora desse propósito, ela com certeza não irá compartilhar do mesmo ambiente que você. Ela irá buscar festas de blocos de carnaval, irá buscar as festas de bloquinhos de rua. Então, quando Amós falou a respeito dessa concordância, ele fala, indagando: olha, se você faz parte de um ambiente de paz, de um ambiente de cura, de um ambiente de santidade, busque alguém que deseja estar neste mesmo ambiente, para que você possa ter esses cuidados iniciais para a constituição de uma família feliz, de uma família baseada nos princípios e na verdade de Deus. Amém? Vamos continuar. Há vastos exemplos de pessoas que se casam pelo fogo da paixão, irmãos. Depois que você conhece alguém, nós somos o primeiro passo, o primeiro contato é aquele fogo apaixonado, é verdade. Mas o que permanece, o que faz permanecer um lar feliz, uma família bem consolidada, é o amor. É aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 13. Vamos ler. Eu gosto muito de fazer menção em respaldo à palavra do Senhor, porque é nela que está
toda a instrução, toda boa instrução. E quando ele fala aqui em 1 Coríntios capítulo 13, e ele vai discorrendo acerca do que é o amor, nós observamos assim no versículo 13: e ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Aí nós pulamos lá para o versículo 12, que diz assim, vamos lá para o 11 melhor: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em partes, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Destes três, o maior destes é o amor. Então, a conclusão de todas as coisas é o amor. Quando faltar algumas coisas, quando você observar que no seu relacionamento há uma defasagem, aquele esfriamento que você diz eu não amo mais, entenda que o amor não diz respeito somente a sentimentos, aquele fogo da paixão, mas quando eu amo alguém, eu tenho o compromisso de amar, de respeitar, de ser fiel, de ser leal e ali cultivar aquele juramento, aquela promessa que eu fiz diante do altar do Senhor, de que seria fiel na alegria e na tristeza, na saúde, na doença, em meio às adversidades. Porque quando nós falamos de amor, nós não citamos somente a questão do sentimento, porque o sentimento, a palavra do Senhor diz que o coração do homem, ele é enganoso. Então não podemos ser movidos por sentimentos ou por fogo de paixão, mas o que vai solidificar um bom relacionamento é o amor. E o amor é o compromisso, o amor é a atitude, o amor não é somente sentimento, porque nós não somos levados por sentimentos, nós somos levados pela convicção do que nós acreditamos, amém? Vamos agora finalizar aqui o primeiro ponto do primeiro tópico, que é cuidados iniciais que nós devemos ter. Então, resumo de tudo: não devemos constituir uma família movida por sentimentos. Até quando você for iniciar um relacionamento, um namoro, não seja movido por sentimentos, porque o coração é enganoso. Vamos para o ponto A, nós vamos ler aqui do ponto A ao ponto C, e concluímos esse primeiro ponto, e aí já passamos para o outro, que o tempo já é remido. As virtudes morais e espirituais da pessoa pretendida devem ser observadas antes do casamento, deve-se evitar o julgo desigual, aquilo que nós acabamos de ler, 2 Coríntios capítulo 6, do versículo 14 ao 15. Vamos ler aí, eu sei que o Bruno vai colocar aqui. O Bruno é top, ele é rápido nessas coisas, e aí ele vai colocar para você ver bem bonitinho. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 e 15 diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas, aquilo que nós já comentamos anteriormente? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Então você jovem, que está aí em busca de alguém, né? Porque jovem chega um momento que parece que o fogo vai explodir, né? Eu sou jovem ainda, já passei por momentos assim, mas nós temos que buscar sabedoria na palavra de Deus. E olha o que a palavra de Deus diz: que concórdia há, que concordância há, que acordo há entre Cristo e Belial. Se você é de Cristo, se você faz parte do arraial de Deus, você precisa buscar alguém que compartilhe da mesma fé, da mesma ideia que você, porque nós sempre devemos pensar no futuro. Não se prenda a essa utopia que o diabo diz que eu vou experimentar. Nesse experimentar você se perde, e aí você acaba entrando num barco furado e vai se frustrando, se ferindo, e aí acaba sendo desiludido na constituição de um lar abençoado, porque o casamento é o propósito de Deus para a sociedade. Então, se você quer ir bem, se você quer ser bem sucedido,
preste atenção nas instruções que diz a palavra do Senhor. Buscar a direção de Deus através da oração com sinceridade. Jovem ora, a igreja ora, homens e mulheres oram e crendo que o Senhor ele responde todas as coisas e nos dá a instrução para a tomada de decisões. Observar se a família da pessoa pretendente, aquela pessoa que você está orando, que você está ali apresentando diante de Deus, possui estrutura cristã. Se essa pessoa que você está visando, se ela tem uma vida espiritual, porque a vida espiritual é um fator essencial para que você possa servir de modelo e assim exercer uma profunda influência positiva ou negativa na formação do lar. Então, se você é espiritual, você vai buscar alguém espiritual. Não tem como de uma única fonte jorrar água doce e amarga. Às vezes eu fico até me perguntando, poxa, aquele jovem tão abençoado, que gosta da oração, que gosta de estar na presença de Deus, que sempre está lá na igreja, que sempre está buscando ao Senhor, e de repente esse jovem abençoado aparece com alguém que não tem nada a ver com aquele propósito, com alguém que não faz parte do ambiente de Deus. E aí a gente se pergunta, né? Qual o futuro de tudo isso? Ah, mas eu vou orar e Deus vai salvar. Não busque trabalho para você, meu irmão. Tem tantos jovens abençoados, tantas jovens abençoadas que buscam o mesmo propósito. Então, vá nesse caminho, né? O jugo desigual, ele não é a vontade de Deus. E aí nós vamos correndo, porque eu falo demais, né? Vamos para o ponto 2, namoro, que é a fase do conhecimento, que é procurar conhecer a pessoa de fato. É no namoro que você vai realmente conhecer os primeiros sinais daquela pessoa que você está pretendendo casar. Eu estava analisando aqui um esboço paralelo que todo relacionamento ele é comparado à edificação de uma casa, à construção de uma casa. Para que você possa ter uma casa bem estruturada, você precisa investir nos alicerces, você precisa investir nos fundamentos dessa casa. Então, se você que iniciou um namoro, né? Eu já casei, mas eu já passei por todas essas etapas. E no namoro aqui é a fase do conhecimento, né? É um conhecimento um tanto superficial em partes, porque você não vai compartilhar do convívio do dia a dia, em dormir, acordar com essa pessoa, mas os sinais, aquilo que a pessoa demonstra ser, você vai começar a observar se de fato ela compartilha da mesma visão que você, até porque não é Deus que vai escolher essa pessoa, Ele vai te dar sabedoria para buscar a pessoa certa, mas a escolha é sua. Porque Deus ele não vai se responsabilizar por uma escolha por algo que você pode fazer. Então a culpa não é de Deus por escolhas desordenadas. A responsabilidade é nossa, de no momento da fase do namoro, realmente traçar a via que eu quero caminhar com a pessoa que eu escolhi. Quanto mais vocês tiverem em comum, menos barreiras precisarão ser vencidas, né? Então, aquilo que nós falamos desde o princípio. Quanto mais eu me aproximo em propósito, em visão, porque um exemplo disso, quando eu falo a respeito de pensamento, de propósitos e a personalidade, características, ainda que as características da pessoa que você escolheu para estar com você, ou que você esteja orando para constituir uma família, ainda que essas características sejam divergentes, eu tomo como exemplo o meu relacionamento com meu esposo, né? Nós temos personalidades totalmente diferentes, nós temos características totalmente diferentes. O meu marido ele tem um temperamento mais benevolente, mais paciente. Eu já sou mais elétrica, eu já sou mais agitada, mais sanguínea. Ele já é mais pacífico. Mas o que há em comum no nosso relacionamento é o propósito, os objetivos, a visão e a fé. Nós confessamos da mesma fé, cremos no mesmo Deus, temos o mesmo propósito, sonhamos de igual modo,
temos uma perspectiva parecida, e isso é fundamental. E colocando em cima do altar do Senhor, Deus ele abençoa. Pessoas diferentes, mas que possuem um único propósito. E é isso que Deus ele quer para as nossas vidas. As pessoas sem Deus se entregam à sensualidade. E esse não é o propósito para você, jovem. Não se entregue à sensualidade. Não se entregue às coisas banais dessa vida, aos desejos efêmeros dessa vida. Mas coloque os seus propósitos diante do Senhor e todos eles serão abençoados. Amém? Vamos agora para o ponto 3. Mas antes de ponto 3, nós vamos ler em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, para respaldarmos o ponto 2 que nós acabamos de ler, né, que é a respeito do namoro. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Mas 2 Coríntios, estava em 1 Coríntios, olha, é que eu não estou acostumada com essas coisas, né, com esse vídeo, essas coisas assim muito tecnológicas. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentimentos, os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há, da simplicidade que há em Cristo. Então é um dos versículos que nós deixamos aqui para que nós possamos elevar o nosso pensamento naquilo que é puro, naquilo que é respeitoso, para que nós possamos nos aproximar do mesmo sentimento que há em Cristo. Amém? Vamos para o terceiro ponto, que fala sobre o noivado. Como uma casa é construída, nós temos como exemplo a construção de uma casa, né? E quando você constrói um edifício, uma casa, há etapas, há reparos, há reformas no decorrer que se passam os anos. Assim também é o relacionamento, mas nós ainda estamos no fundamento dela, que é as etapas iniciais, o namoro e o noivado. O ponto 3, sobre a preparação para casar, que é o noivado, diz assim: o noivado é o tempo certo para o lançamento das bases para o enlace matrimonial. No período do noivado, o casal deve ter alguns cuidados. O primeiro deles é, ponto A, buscar a Deus. Ao invés de excessivas horas de aproximação e intimidades amorosas, os que pretendem construir um lar feliz devem conjuntamente buscar em Deus a sabedoria e a adequada maturidade espiritual e emocional, que são fatores indispensáveis à nova vida. O que faz a diferença em você ter um relacionamento sadio, embaixo da vontade de Deus, é o tempo que você destina a Deus ou a pessoa que você está compartilhando esse noivado, esse namoro. Na época que eu estava noiva, namorava, desde o namoro até o noivado, eu e meu esposo, nós já éramos líderes de jovens, então a maior parte do nosso tempo era destinado aos trabalhos da casa do Senhor. Eu dou como exemplo porque é algo que eu vivenciei, né? E nós namoramos durante longo tempo, já totalizam aí de namoro, noivado e casamento, praticamente 13 anos. E a vida toda do meu esposo, toda a juventude dele, ele sempre esteve à frente da liderança de jovens, sempre esteve trabalhando com jovens, sempre foi muito ativo na presença do Senhor. E eu sempre gostei de acompanhá-lo, né? Desde o momento que nós assumimos um relacionamento. E antes disso, nós já trabalhávamos juntos. Então, a maior parte do nosso tempo era preenchido com as atividades eclesiásticas, atividades na rede de jovens. E não havia muito espaço para os desejos carnais. Porque se você não vigia, você acaba cometendo aquilo que é pecado na palavra do Senhor, que é a fornicação, que é justamente o sexo antes do casamento. Para isso que nós devemos estar atento às ordenanças do Senhor, buscar a Deus, estar mais próximos de Deus, porque quanto mais próximo eu estou de Deus, mais distante eu estou dos desejos da carne. E aí você começa a se aproximar daquela pessoa que você compartilha um compromisso, um relacionamento, de maneira a respeitar a vontade do Senhor. Se a pessoa que você está constituindo esse relacionamento participa das mesmas atividades que você,
comece a fortalecer mais a busca à presença do Senhor, e Deus ele irá abençoar de forma grandiosa o teu relacionamento, e futuramente você terá um casamento bem-sucedido. Amar e respeitar-se mutuamente, expressando uma preocupação não egoísta pela felicidade e bem-estar um ao outro. E aí o noivado também vai falar sobre a preparação desse período, né? Que o noivado ele não deve ser algo muito extenso. Eu costumo dizer que se o noivado passou de 2 anos, já pressa aí, organiza esse negócio, porque o noivado ele é uma preparação, é um intervalo até o casamento. É onde você vai ajustando algumas coisas até você chegar à fase final, né? Que é o casamento. O casamento é o passo decisivo e é o começo de uma nova jornada. Após finalizar tudo isso, eu espero que vocês tenham entendido, né? Eu estou tentando resumir o máximo que eu posso, mas é aí as maiores dúvidas, maiores esclarecimentos. Você que tem a sua revista, você pode também adquirir através do aplicativo da Escola Bíblica Dominical, e lá você vai se aprofundando mais ainda. Vamos para o segundo ponto, que é o casamento, né? O matrimônio é um empreendimento sério que envolve um homem e uma mulher, além de exigir destes a capacidade para os fins propostos. Isso demanda o seguinte: responsabilidades, ajuste necessário e unidade. Casamento não é brincadeira. O casamento não é uma aventura. O casamento é responsabilidade. O casamento é um compromisso. A vida de casado requer mais cuidado e maiores responsabilidades. Vamos ler rapidamente lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 33 ao 35, que ele vai falar a respeito de algumas instruções sobre o matrimônio. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 33 ao 35. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem: a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar o marido. E digo isso para proveito vosso, não para restringir, mas para que o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Quando ele fala aqui que a casada cuida das coisas do mundo, isso diz respeito às atividades que o casamento requer, as responsabilidades da sua casa, do seu lar, responsabilidades domésticas. Para solteiras, para você jovem que está aí com todo vigor, que ainda não casou, temos as coisas do Senhor. E aí vai um paralelo, eu abro um parêntese para você jovem, que ainda não casou, mas que esteja talvez namorando ou não, cuide das coisas da casa do Senhor. Sirva ao Senhor com alegria, sirva ao Senhor com zelo. Porque quando você casa, você adquire algumas outras responsabilidades, e talvez o tempo que você teria necessário para estar na casa do Senhor, realizando as atividades do Senhor, cuidando do templo, cuidando das coisas do Senhor, podem ser reduzidos, porque aí você vai ter um marido, aí tem roupa para lavar, tem casa para arrumar, e as mulheres que trabalham fora, tem casa para arrumar, aquelas que têm filho, tem tudo isso, ainda tem que cuidar do filho e do marido, porque a sabedoria, a Bíblia fala que em um relacionamento, a sabedoria de administrar tudo isso é dada à mulher, porque a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E quando nós falamos de casa, nós destinamos todo esse conjunto de atividades, e tudo isso baseado na vontade do Senhor, não fugindo da vontade de Deus. Então vamos pular, que o tempo já foi. Cuidados com a vida espiritual, como enfrentar também vicissitudes da vida, que quer dizer como enfrentar trabalho, né? Como enfrentar algumas obrigações que surgem na vida. Então, algumas responsabilidades no casamento, questão financeira, como você vai saber administrar se só o seu esposo trabalha, você que é a mulher, que é ali a administradora das questões domésticas, porque o homem ele é o sacerdote, mas quem administra questões domésticas, as questões administrativas do lar é a mulher.
Quem conhece da minha cozinha sou eu. Meu marido pode conhecer algumas coisas, mas quem conhece a minha cozinha, onde ficam alguns pratos, onde ficam alguns mantimentos, sou eu. Então quem administra ali aquele território doméstico sou eu. E aí você começa a observar que o casamento, ele tem algumas responsabilidades. E quando alguns dos componentes começam a se abster dessas responsabilidades, entra também o jugo desigual. O jugo desigual não é somente o início de um relacionamento, mas quando você passa dentro do casamento a se distanciar do propósito. Homem e mulher, casal, você que aí casou, você que tem a sua esposa, você que tem o seu esposo, que tem a sua família, devem estar em concordância em todas as responsabilidades e deveres da família. Porque quando um começa a puxar a corda, o negócio vai cair. E aí nós temos que observar que casamento é renúncia. Ainda que o meu pensamento e a minha opinião seja diferente do meu esposo, eu vou ter que muitas das vezes engolir a minha opinião para que o meu relacionamento vá bem. Isso são alguns cuidados de sabedoria em relação ao casamento. Alguns ajustes necessários. Normalmente as circunstâncias da vida em comum não fazem dos cônjuges amantes eternos, agradáveis e felizes. Cada um continuará sendo uma personalidade distinta, aquilo que eu falei. Eu sou diferente em algumas questões do meu marido, porém nós vamos nos ajustando. Eu acredito que eu já mudei assim uns 40% desde quando eu casei. Eu sempre fui muito agitada, sempre gostei de estar em atividade. Hoje eu já me resguardo mais por conta do ritmo do meu marido. Então esses são alguns ajustes necessários. E aí vai surgindo questões, alguns fatores que permanecem vitais em um bom relacionamento, como a honestidade, a paciência. Meu Deus do céu, o casamento foi um teste de paciência para mim. A maturidade e as expectativas dentro da realidade. Porque com a paciência você vai fortalecendo alguns fatores na sua vida que são frágeis. A paciência, ela é a fortaleza para resistir à ofensa sem ofender, que às vezes a gente tem que engolir os chamados sapos da vida, né? Porque um relacionamento não é um mar de rosa, vai haver desentendimentos. Na minha casa há desentendimentos, mas eu e meu marido, nós colocamos tudo em mesa redonda e resolvemos tudo. Não há nada que não possa ser resolvido. Se tem alguma coisa, eu particularmente, isso são particularidades minhas que eu estou dando como exemplo para respaldar aqui a palavra que nós estamos lendo, mas eu particularmente não gosto de acumular, né? Eu vou acumulando, chega um momento que explode. E quando explode, a casa cai. Aí você acaba afligindo seu casamento. E aí de repente o homem já sai de casa, a mulher já sai de casa porque foi acumulando, não foi resolvendo questões não resolvidas. E nós que somos cristãos, que somos servos do Senhor, precisamos ter aquela palavra que Jesus disse: olha, a palavra do crente é sim, sim, não, não. Se eu não gosto, eu digo: meu esposo, eu não gostei. Geralmente eu falo isso, meu marido dele nem se assusta. Eu não gostei disso, vamos resolver aqui. Eu gostei disso, mas nós podemos melhorar. Olha, isso não foi legal, isso pode ser melhorado, porque o relacionamento é uma construção. Então, como a gente sempre cita, o relacionamento não é uma aventura, é para sempre. Eu casei para viver com meu esposo até a vinda de Jesus. E aí nós precisamos nessa vida, no momento em que vivemos aqui nessa terra, ajustar algumas coisas. Porque o inimigo das nossas almas, ele anda ao nosso derredor bramando como um leão para nos devorar. E todos os dias, Satanás, ele lança cetras sobre a sua casa, sobre a sua família para tentar destruir. Porque ele não tem família e por isso ele quer destruir as famílias felizes que o Senhor estabeleceu sobre a terra. Então a paciência, a honestidade, a maturidade. A maturidade diz respeito ao muito que eu ouço e o pouco que eu falo. Aquele que está mais apto a ouvir e que é tardio no falar, ele demonstra um fator de maturidade, porque a maturidade consegue zelar os interesses próprios. Eu não concordei com aquilo que meu marido falou, mas no momento eu vou me calar. No momento em que ele estiver mais calmo, eu vou lá e vou: olha, não gostei disso, vamos resolver, vamos ajustar. Ou talvez um filho, né? Eu falo mais em relacionamento homem com mulher, esposo e esposa, porque nós não temos filhos. Mas às vezes quando os filhos entrelaçam ali algumas questões do relacionamento, a sabedoria está
no falar menos e ouvir mais. Avaliar para ter atitudes sábias, né? E a unidade. Temos que ser unânimes no propósito. Sempre que eu e meu esposo, a gente quer tomar alguma decisão, quando eu tenho a ideia de tomar alguma decisão, eu tenho que consultá-lo. E ele vice-versa, né? Até questão de finanças, isso é muito importante, porque você, quando casa, o teu salário não é somente teu. Ele vai ter que ser compartilhado com a tua esposa ou com o teu esposo. Eu já ouvi relatos de muitos casais que chegaram ao fracasso porque viviam em um relacionamento, mas nesse relacionamento havia individualismo entre ambas as partes. No casamento não há espaço para individualismo, porque o individualismo ele tende ao fracasso. E se você quer ter uma vida bem-sucedida, você quer ser feliz no seu casamento, então se distancie da individualidade. Lá em casa a gente tem uma caixinha, aí tudo que meu marido recebe ele põe lá, tudo que eu recebo ele põe lá. Eu tenho acesso às finanças do meu marido, ele tem acesso às minhas finanças, e nós não temos individualidade. A senha do meu celular o meu marido tem, eu tenho a senha do celular dele, que a gente tem que colocar, que às vezes nosso celular fica em lugares públicos, e aí outras pessoas podem tentar querer acessar. Mas se você optar por não ter senha, isso também é bom, porque não pode ter privacidade no casamento. A minha vida, meu esposo tem que conhecer o que eu faço, o que eu penso, ele também tem que conhecer. É claro que o íntimo o Senhor conhece somente, mas não tem como há o compartilhamento de relacionamento quando se fala de casamento. Não tem como eu ser individual, não tem como eu viver uma vida só minha. Isso aqui é meu, esse colchão é meu, essa TV é minha, meu marido tem as coisas dele. Não, casou. Tudo que é dele é teu, tudo que é teu é dele. E é assim que funciona. Desenvolvimento do lar, para a gente finalizar. Meu Deus, eu disse que ia falar pouco. As bases mais seguras para o desenvolvimento do lar são as seguintes: equilíbrio do casal. O desenvolvimento do lar depende essencialmente de o casal estar ajustado e em uma situação de equilíbrio. E quais são os aspectos de uma situação de equilíbrio entre o casal? Vamos ler rapidamente lá em Filipenses capítulo 2, versículo 2, para nós finalizarmos. Filipenses capítulo 2, versículo 2, que diz assim a palavra do Senhor: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentido uma mesma coisa. Então, é o amor mútuo, a unidade de propósito. Esse é o equilíbrio do casal. Eu amo, da mesma forma eu vou retribuindo. Se meu esposo ele é dedicado comigo, eu tenho que de alguma forma ser dedicada por amor, porque é o amor que permanece. Tem dias que você vai ter que conviver o resto da sua vida. Você vai dormir e acordar com aquela pessoa. Então a paixão ela vai ser alimentada através do amor. O amor é isso. Ele não é somente sentimentos que se excedem momentaneamente, mas o amor ele permanece. É o amor que vai permanecer, porque vai chegar um momento em que algumas coisas podem até irem se distanciando. Quando eu imagino assim que um casal de idosos, eles não têm o mesmo vigor de que um casal que é mais jovem, mas permanecem juntos porque se amam. E o amor é o vínculo e o fim de todas as coisas. A unidade de propósito, comunhão de espírito, que significa ter comunhão com Deus. Se você sente que o seu esposo está mais fraco, está mais frio espiritualmente, você, como uma mulher sábia, vai clamar a Deus e começar a interceder pela vida dele. Colocar-se na brecha em favor do seu esposo. Se você vê que a sua esposa, ou seu filho, ou alguém da sua casa se sente talvez ali desequilibrado espiritualmente, você que tem o esclarecimento de Deus no momento, que se sente mais forte, ore por essa pessoa. Então a unidade de propósito, comunhão de espírito, renúncia do interesse próprio. Você observa que eu estou me restringindo muito a questão do relacionamento homem e mulher, porque nós estamos falando da formação e desenvolvimento do lar. O fim do desenvolvimento do lar, ele já é a questão dos filhos, né? Quando um casal já gera filhos, mas eu estou falando do início de um relacionamento, amém? Solidariedade. Guerras, brigas e mortes podem proceder de motivos banais. São coisas pequenas,
mal resolvidas, que aí você acumula e chega um momento que algo banal vem a te incomodar. As outras coisas que foram acumuladas acabam explodindo. E aí você precisa entender que toda e qualquer divergência precisa ser solucionada, precisa ser resolvida. Quando nós falamos da solidariedade, Tiago, por exemplo, adverte do perigo de não se saber dominar a língua, meu Deus, que é o fator letal no relacionamento. Falar, às vezes, falar demais, falar no momento inapropriado. Se você está estressado, eu vim aprender isso alguns dias atrás, algum tempo atrás, porque nós vamos caminhando, avançando em algumas etapas do relacionamento, e se nós nos permitirmos, nós amadurecemos. E aí a língua, dominar a língua é um dos pontos primordiais do amadurecimento. Ser solidário, se dar ao seu esposo, né? Se doar ao seu esposo. Às vezes a gente ouve muito, porque a mulher tem que se submeter ao marido, e nós ouvimos muitos discursos de machismo dentro da igreja, onde não pode ser aceitável isso. Porque a mulher não pode falar, irmãos, em nome de Jesus. Vamos ouvir o que diz a palavra do Senhor. A palavra de Deus fala em Efésios. Olha, a esposa deve se sujeitar ao marido, mas o marido deve honrar sua esposa e amá-la, assim como Cristo amou a igreja de forma que se entregou em favor dela. Eu sempre falo isso para o meu marido, que eu honro a ele, eu sou feliz e sou fiel a ele em todos os aspectos da submissão, porque eu sei que ele me ama assim como Cristo amou a igreja. Pode ser até exagerado isso, mas não. Porque eu observo o amor dele. Então, é algo que a palavra de Deus, ela nos adverte. É uma via de mão dupla. E em nome de Jesus, nós precisamos quebrar esse pensamento machista dentro da igreja. Porque a mulher, ela tem o seu real valor. Dentro de um relacionamento, ela que dá ali as orientações ao esposo. O esposo que ouve a sua mulher, ele é um homem sábio. Amém? Vamos finalizar aqui. A concordância. O casal deve buscar a concordância em tudo, mas principalmente quanto às duas coisas: a administração das finanças, atividades conflitantes. Aquilo que eu já tinha falado logo no início, mas nós vamos só para concluir. O ponto A das administrações das finanças diz que pesquisas apontam que a falta de entendimento e respeito de como se vai gastar os recursos do casal é o maior causador de desavenças. Controle e planejamento são imperativos. Se você tem um propósito de adquirir certo bem material, se você quer distribuir o seu recurso para algum objetivo, informe a pessoa que vive com você, a pessoa que compartilha da vida com você. Todas as vezes que eu ou meu esposo, nós temos que tomar alguma decisão que requer recursos financeiros, nós pensamos, oramos e entramos em concordância, para que lá na frente não haja prejuízos financeiros, porque um dos fatores primordiais da destruição de muitos casais é a vida financeira. Porque, irmãos, se não tem comida, se não tem dinheiro, a gente ouve por aí que dinheiro não é tudo. Realmente, dinheiro não é tudo. Mas se você consegue administrar bem as finanças, você consegue resolver uma série de problemas, consegue evitar certos males. Então, saber administrar bem as finanças. Olha, lá em casa a gente tem uma planilha na minha casa, né? O meu marido é psicólogo, eu sou administradora, a gente vai adequando ali as questões. Nesse mês nós vamos gastar assim, nossos recursos são esses. Como a gente vai poder passar o mês a administrar a casa? E nesses momentos de pandemia, no momento em que nós estamos vivendo, em que o mundo econômico ele parou, nós temos que destinar os recursos não para coisas banais, mas para coisas essenciais. E nós que somos mulheres, eu gosto muito de consumir. Eu tenho uma certa vaidade, gosto de comprar, mas no momento eu tenho que me abster para poder ajudar o meu esposo na questão da alimentação, de medicamentos, porque o momento ele pede isso, e não somente nesse momento, mas no convívio, no relacionamento do casal. Tem que haver concordância e sabedoria. Amém? O último ponto fala sobre a educação dos filhos. Este é um passo importante no desenvolvimento do lar. Dizem que a primeira providência do homem neste sentido ocorre na escolha da futura mãe de seus filhos, né?
Isto é certo. Entretanto, a responsabilidade da educação dos filhos cabe a ambos, ao pai e à mãe, né? Não é porque a mãe é a genitora, é aquela que dá a luz, que a total responsabilidade cai nas costas dela. Quando a gente fala também na responsabilidade, nós citamos algo que às vezes é levado somente nas costas da mulher, que é a respeito do aborto. Mas existem pais que abortam as suas responsabilidades. A responsabilidade da educação dos filhos não é somente destinado à mãe, mas também ao pai. Então, é uma decisão. Ter filhos, eu acredito que seja uma decisão de grande responsabilidade. E é por esse motivo de eu também ainda não ter filhos, mesmo tendo 6 anos de casada, eu não tomei ainda essa decisão, mas é algo que está em concordância entre eu e meu esposo. Porque às vezes um quer, outro não quer. Então, quando você tem que saber administrar isso. Porque filho é herança do Senhor, é bênção de Deus. Mas quando você faz um planejamento familiar, as coisas vêm melhor. Você consegue ter uma visão melhor de Deus, de como administrar o seu lar. E eu tenho certeza que Deus, ele tem algo grandioso para a sua casa, para a sua família, que ele quer abençoar os seus filhos, né? Quando se fala da educação dos filhos, fala também da questão de princípios. Se o seu filho vê um homem e uma mulher de Deus que temem a Deus, vai ser mais fácil para ele temer a Deus. A gente sempre comenta que aquele jovem que também vê na sua casa o pai, uma mãe que são íntegros, que não são levados pela vaidade, pela mentira, para ele vai ser mais fácil viver na verdade. Então nós somos o espelho dessa sociedade. E para finalizar, a aplicação pessoal diz: uma casa ou edifício exigem cuidado em lançar os alicerces adequados e muito amor. E muito maior cuidado deve haver ao iniciar-se a construção do lar pelo casamento. Mas, com a ajuda de Deus, o casamento será abençoado e abençoador. Então essa é a lição de número 3. Eu espero ter contribuído para o conhecimento, para de alguma forma edificar a sua casa, a sua família, o seu lar. Que Deus possa abençoar grandemente o seu domingo, o seu dia. E entenda que em momentos de crise, nós que somos a igreja, nós precisamos estar em Cristo. Precisamos estar com a nossa fé inabalável. Também quero abrir um parêntese e deixar esse convite a você que sabe que tem alguém que faz parte da tua célula, que é da nossa igreja, alguém que faz parte do corpo de Cristo, um irmão seu, que você sabe que está passando por dificuldades financeiras ou qualquer dificuldade emocional. Entre em contato com essa pessoa via WhatsApp, ou de alguma forma tente levar alguma ajuda beneficente, eu não sei, alguma ajuda de alimentos, alguma forma tentar nos ajustar como igreja. Esse é o momento que nós temos para realmente testificar ao mundo de que nós somos o povo de Deus. E a fé não é somente ela não é somente individual. A fé, ela é também por obras, né? E a fé sem obras, ela é morta, e as obras sem fé também. Então esse é o momento que nós temos de levantar a nossa bandeira de solidariedade, de como igreja, como famílias. Talvez você esteja no seu lar aí, você esteja com a sua despensa cheia, você esteja aí vivendo momentos abençoados, mas existem irmãos, existem pessoas que talvez não estejam desfrutando dessas mesmas bênçãos. Você que consegue, você que pode, abençoe aquele que precisa. Amém? E assim o Senhor vai estender os seus celeiros abundantemente, porque Deus, ele tem bênção para as famílias. Que Deus possa abençoar grandemente a sua casa, sei lá, em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento. Quero convidar o meu esposo que veio comigo, porque eu não saio sozinha, né? Eu tô saindo pouco, irmãos. Mas quando eu saio com meu esposo, tomando todos os cuidados devidos. E aí eu quero convidar ele para orar juntamente conosco. Ele vai sentar aqui do meu lado, você vai convidar o seu esposo, os seus filhos, e aí você vai profetizar a bênção sobre o seu lar. Amém? Porque uma família feliz é uma família que teme ao Senhor, que agradece ao Senhor, que crê no Senhor mesmo em momentos difíceis. Amém? A paz do Senhor, meus irmãos. Então vamos estar orando, que Deus possa estar abençoando as nossas famílias. Amém. E com certeza Deus, ele está guardando, Deus está protegendo, né? Se você está próximo aí dos seus filhos, se você está próximo da sua esposa, então se você está aí sozinho, apresente a sua família neste momento.
Senhor meu Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade que Tu nos dá de estarmos estudando a Tua palavra, aprendendo um pouco mais sobre família, porque sabemos, Senhor, que Tu tem edificado os nossos lares, Tu tem, Senhor Deus, guardado, Tu tem providenciado, porque também fazemos parte de uma grande família, e esta família, a família de Deus, tem se ajudado, tem orado e olhado por cada um dos irmãos. Apresentamos os nossos lares, apresentamos os nossos filhos, os jovens desta igreja, os casais dessa igreja, aqueles que estão namorando, aqueles que estão noivos, aqueles que estão começando uma nova família. Peço ao Senhor Deus que Tu abençoes, que Tu dê sabedoria e que Tu dê entendimento. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe você.